Presidente da Câmara, Arthur Lira. Bom, a gente mostrou aqui semana passada mais um episódio de agressão entre deputados na Câmara. Já tínhamos mostrado outros, mostramos uma nova sequência de agressões, de troca de supapo. Eles nunca chegam de fato às vias de fato, como diria o poeta, né? Mas fica aquela briga, me segura que eu mato, né? Aí um corre atrás do outro. Houve um episódio de agressão do deputado Glauber Braga contra um integrante do MBL que foi provocá-lo na Câmara. Houve um outro episódio de agressão, eu estou recuperando aqui de cabeça o que eu me lembro, né? Mas há muitos outros. Semana passada, Kim Kataguiri não. André Perdão. Janones Janones com Nicolas Ferreira e o Zé Trovão, não é isso? 3 deputados ali, um atacando o outro, aí a coisa deixou de acontecer, né, no gogó e passou ao empurra-empurra, aí um perseguindo o outro pela escadaria, me pega senão eu mato, enfim, aquela coisa, boiola. Um espetáculo de baixíssimo nível, né? Mais um, aliás. O presidente da Câmara... houve o episódio da deputada Luísa Erundina, né? Sim, que passou foi mal, verbalmente agredida também, se sentiu mal, uma senhora de quase 90 anos, né? Foi internada, foi para o Sírio-Libanês lá em Brasília, está bem, de saúde, mas enfim. Acho que aquele episódio da Luísa Erundina foi meio definitivo, né? Sim. Porque, né, gostem ou não, simpatizem ou não do ponto de vista ideológico com a Luísa Erundina, até pela idade, pela história que ela tem, ela carrega um simbolismo ali, né? E quando ela sucumbiu àquela agressividade toda, acho que alguém disse, opa, vamos parar, né? O presidente da Câmara dos Deputados postou agora há pouco, agora no meio da tarde, né, algumas mensagens numa rede social, no X, antigo Twitter. Até quando a gente vai ter que falar isso? O X, antigo Twitter? É chato. Eu falo isso, Twitter, né? Só por rebeldia. É como a gente vai apresentar o José Guimarães. O José Guimarães, irmão do Zé Genuíno, né? Até hoje, né, tem essa... Apresentei ao Colégio de Líderes um projeto de resolução que muda, tá aí a mensagem do presidente da Câmara. Apresentei ao Colégio de Líderes um projeto de resolução que muda o regimento interno da Câmara e cria medidas de suspensão do mandato e exclusão de deputado do trabalho de comissão com aplicação de medidas cautelares àqueles que infringirem o Código de Ética. Caberá à mesa adotar cautelarmente essas medidas. Sim, então a mesa diretora da Câmara poderá ela, se achar que houve desrespeito, adotar essas medidas, sem passar por nenhuma outra instância, nenhum colegiado. Se entender que o parlamentar quebrou o decoro, decisão que pode ser referendada ou não pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar. Não podemos mais continuar assistindo aos embates quase físicos que vêm ocorrendo na casa e que desvirtuam o ambiente parlamentar, comprometem o seu caráter democrático e, principalmente, aviltam a imagem do parlamento na sociedade brasileira. Eu não sei se a gente conseguiu baixar o vídeo aí, Thiago. Conseguimos? Não é exatamente a parte que nós gostaríamos de mostrar, porque eu pedi aqui em cima da hora e não foi exatamente a parte. Não houve vias de fato, mas houve um bate-boca hoje numa comissão. O ministro Paulo Pimenta, que agora é o ministro da Secretaria Extraordinária para a Reconstrução do Rio Grande do Sul, foi a uma comissão na Câmara dos Deputados e discutiu. Foi uma discussão densa com o deputado Paulo Bilinski, que era delegado aqui em São Paulo, do PL de São Paulo. A gente pode assistir e depois eu explico direitinho. Ministro, é verdade ou mentira que o senhor fez uso particular de uma aeronave do Exército Brasileiro, das Forças Armadas, entre os dias 25 e 26 de maio? O senhor saiu de Porto Alegre para Santa Maria, num helicóptero das Forças Armadas, pousou na base aérea de Santa Maria e nessa viagem estavam presentes sua esposa e outras adolescentes. Então gostaria que o senhor respondesse nessa linha se é verdade ou mentira. Se a minha esposa me acompanhou no roteiro do Estado, sim. Sou ministro de Estado, participo de eventos públicos e muitas vezes a minha esposa me acompanha. Não posso dizer o mesmo do senhor. Né? Porque se o senhor acha que tem alguma coisa estranha nisso, inclusive eu tenho uma relação com ela
de respeito, é uma aeronave de trabalho. A minha delegação sou eu que escolho. E com ela eu mantenho uma relação de respeito, sem violência, sem agressão. E para mim, inclusive, é um orgulho ela poder andar junto comigo. O tempo do Paulo já estava esgotado. Nós não vamos prorrogar tempo, já esclareci. Réplica de 1 minuto, tréplica para o ministro de 1 minuto. O ministro tem um tempo prorrogável para... Boa, conseguimos o vídeo. A Tainá conseguiu o vídeo aí em cima da hora. Não houve confusão, mas um princípio de confusão. Bom, só para contextualizar aqui, para quem eventualmente não saiba da história, o ministro Paulo Pimenta foi perguntado pelo deputado Paulo Bilinski se ele usou bens públicos para viajar ao Rio Grande do Sul e, na aeronave, paga com dinheiro do orçamento, levou a esposa. E ele deu essa resposta, que levou a esposa e que não há um relacionamento muito bom entre eles, que não tem violência, etc. e tal. Para quem não sabe, o deputado Paulo Bilinski se envolveu num episódio bastante rumoroso em São Paulo. O caso foi arquivado pelo Tribunal de Justiça agora em maio de 2020, mas o que aconteceu? Ele teve uma suposta briga com a então namorada, ele foi atingido por 6 tiros e a namorada morreu. Uma suposta discussão entre eles em São Bernardo do Campo. E qual foi a versão que prevaleceu? Porque ela morreu, né? Então, prevaleceu a versão de que houve uma briga entre eles, que a moça teria atirado 6 vezes contra o deputado e depois se matado. Então foi por isso que o deputado Paulo Pimenta, ministro Paulo Pimenta, fez sem dizer, ele fez uma provocação ali ao deputado Paulo Bilinski, que depois levantou, foi lá deixar uma folha, etc e tal. Agora, voltando ao Arthur Lira, né, não sei se é por aí, mas chegou ao limite, né? Acho que assim, chegamos ao ponto de em algum momento alguma coisa mais grave acontecer ali, né? Eu acho que o Congresso brasileiro nunca foi nem exemplo de decoro público. Sim. De jeito nenhum. Pô, já houve assassinato lá dentro, né? O pai do Fernando Collor. Exatamente. Mas ele é um congresso hoje que tem figuras, muitas figuras que são neófitas na política, né? Políticos de primeiro mandato, sem uma trajetória anterior na política. Ele está cada vez mais radicalizado, então você tem elas representando uma visão ou outra. A maioria, por justiça, deve-se dizer que a maioria dos congressistas hoje comunga, né, das visões da direita bolsonarista aqui no Brasil. E a questão fundamental, ao meu ver, para essa animosidade ter piorado tanto nos últimos anos é o uso das redes sociais, dos cortes, enfim, dessa linguagem audiovisual digital como o motor da comunicação política desses deputados todos, né? Os vídeos da TV Câmara costumam dar uma visão mais neutra, mas o fato é que o assessor do Paulo Bilinski vai editar, provavelmente já editou um vídeo como esse, como se o Bilinski tivesse vencido essa discussão. Da mesma forma, militantes que apoiam o ministro Paulo Pimenta, e eu já vi circulando no Twitter, vão fazer cortes disso como se o ministro tivesse ganhado a discussão, como se, né, ressaltando essa provocação que ele fez ao deputado. As coisas vão esquentando e em muitos momentos acabam chegando ali quase às vias de fato. Eu acho que a medida que o Lira toma é um sinal importante, né, para tentar arrefecer os ânimos, mas eu não vejo como que simplesmente essa ida ao Conselho de Ética tenha capacidade de aliviar esse cenário, né? Há um tempo atrás eu li uma pesquisadora sugerindo que devessem proibir os celulares no plenário. Live, né? Transmissão ao vivo. Transmissão ao vivo, proibir o uso de celulares durante as sessões. É óbvio que isso jamais vai acontecer, mas talvez fosse a solução definitiva para acabar com isso, porque no fundo o que leva a essa animosidade é essa tentativa de gerar uma frase, lacre. O lacre, né? Exato, é de lacrar. É de ter a versão definitiva a respeito de um acontecimento ali. E
que aquilo circule pra caramba nas redes. É querer transformar o emoji da palminha em legitimidade ou vitória política, né? Exato. É fazer isso. Eu espero, obviamente que é necessário que algo seja feito, porque os exemplos de baixaria na Câmara estão cada vez mais constantes, então precisa de alguma coisa. Eu só espero que essa medida do Arthur Lira não vire mais uma moeda de troca, né? Na Exato. qual ele vai exigir certas coisas, certos posicionamentos, para acabar, às vezes, prejudicando um lado com o qual ele tá mais de acordo, ou que o grupo dele tá mais de acordo, e penalizando o outro. Então, tem que ver a maneira como esse tribunal vai estar composto e como que ele vai ser, como que ele vai funcionar na prática. O que não dá é para ele ser mais um instrumento político na mão de uma pessoa que já tem muito mais poder do que deveria. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.